Bom, GE.com desmentido de novo por fontes muito fortes dentro do Flamengo, tá? Não tem nada de que o West Ham não aceitou a proposta do Flamengo, que ele quer mais pelo jogador. Não. O West Ham, ele aceitou, tá? O valor do Flamengo. Ele aceitou os 40 milhões de euros. Agora, qual é a situação? Ele não quer 35 milhões de euros fixo e 5 milhões de euros em bônus. Ele quer os 40 milhões de euros fixos. É isso que o West Ham quer, 40 milhões de euros fixo e o maior entrave, tá? Ainda tem outro, que é a forma de pagamento. O Flamengo quer um prazo maior para pagar, o West Ham quer um prazo menor, quer receber logo. Mas a maior, né, o maior entrave para ir para a negociação é quando o jogador vai sair do clube inglês. Porque pelo Flamengo, o que vem do futebol do Flamengo, é que é uma estupidez o Flamengo pagar pelo jogador e não ter o jogador na janela. O Flamengo não quer ceder nisso. E o West Ham só quer liberar depois do Campeonato Inglês, no dia 25 de maio. Então, fontes muito fortes no Flamengo dizem, esse é o maior entrave, e aí o Paquetá vai ter que ter muita força de convencimento. Porque o Flamengo já falou, o Flamengo não quer aceitar que o Paquetá só se junte ao grupo no dia 25 de maio. O Flamengo quer o Paquetá agora, e o Paquetá teria que convencer o clube inglês. Então não tem nada disso, de que o West Ham tá pedindo mais, não tá pedindo mais. O West Ham pela primeira vez aceitou o valor do Flamengo, que é 40 milhões de euros, mas ele quer fixo, sem bônus, 40 milhões de euros fixo, e além disso, ele quer liberar o jogador no dia 25 de maio, o que é o maior entrave. A situação é o seguinte, o jogador não vai jogar mais pelo West Ham, ele não quer, o treinador já entendeu isso, e com isso ele não vai ser mais escalado para a equipe. O Paquetá está forçando uma barra, o Flamengo formalizou a proposta para o clube agora, são 42 milhões, e com isso a gente espera que o jogador a venda seja concretizada, que o Flamengo já estava pronto para anunciar, e o West Ham quase que deu para trás, mas aí o Paquetá forçou a barra, o Flamengo agora formalizou de vez a proposta para o jogador, e a gente espera que nas próximas horas o West Ham se pronuncie e aceite a proposta do Flamengo. Paquetá vai ser um baita reforço pro Flamengo, pro técnico Felipe Luiz. Vai ser uma das contratações mais caras envolvendo o mercado europeu. Então aí a gente espera que o Flamengo em breve já anuncie o jogador, tá bom? E agora mudando de assunto. Surgiu aí nos bastidores o John Ares. Parece que o Flamengo teria voltado atrás e ter buscado um interesse sobre o jogador que até rolou algum papo aí sobre que o Flamengo estaria negociando o Plata, que o Plata ia sair do Flamengo. A situação é a seguinte, vou trazer para vocês agora certinho. Plata, o Flamengo não vai negociar o jogador. Isso aí já tá certo, já tá definitivo. O jogador não tá na vitrine do mercado, ele não quer sair do Flamengo. O técnico Felipe Luiz conta com ele, né, para a temporada aí, que vai ser uma temporada longa. E com isso, o John Ares, o Flamengo vai esperar a janela da Europa fechar, com isso vai diminuir a concorrência. Por quê? Se o Flamengo entrar na briga com qualquer clube europeu, é óbvio que o Flamengo perde. É óbvio que o Euro vai falar muito mais alto. E como o jogador saiu do Fluminense, porque queria jogar no continente europeu e estava buscando a Europa, é provavelmente que se aparecer algum clube europeu, o Flamengo vai perder essa briga. Então, a diretoria fez da seguinte forma. Fez o mesmo caso do Carrascal. Esperou a janela europeia fechar para depois começar as negociações. E o Flamengo não vai ser diferente com o John Ares. Vai esperar se algum clube europeu vai se pronunciar, querer contratar o jogador, para depois ir na briga, né? Fazer contato com o jogador, com o staff do jogador, para poder acertar essa contratação, essa possível contratação, né? Mas o Flamengo aí está monitorando o mercado, que inclusive, o Flamengo está tanto monitorando o mercado, que o jogador do Botafogo, Danilo, ele tem uma dívida com o Botafogo. E o empresário dele ofereceu ao Palmeiras. Só que o Palmeiras, de antemão, não tem interesse no jogador. E com isso ele foi oferecido ao Flamengo. E o Flamengo vai fazer uma avaliação para poder ver as condições reais, para poder vai formalizar uma proposta para o jogador ou não. Por quê? A gente entende que hoje o Flamengo todo mundo quer jogar no Flamengo, todo mundo quer vestir a camisa do Flamengo, mas o Flamengo não vai ficar gastando dinheiro adoidado. Por quê? Existe um planejamento financeiro, existe toda uma estrutura pronta para poder trazer os jogadores já consolidados no mercado e também consultar o técnico Felipe Luiz para ver aonde o jogador pode se enquadrar no esquema do treinador.
E com isso o Flamengo vai monitorar, vai fazer uma avaliação para saber se vai ter interesse ou não nesse jogador, tá bom? E mudando agora de outro assunto, Michael estava tudo certo para ir para o Santos. Só que aconteceu a seguinte forma: Flamengo e Santos se acertaram, Flamengo e Michael e Santos também se acertaram. Só que o Michael ele quer que o Flamengo pague 2 milhões de luva para o jogador. Só que ele não vai jogar mais no Flamengo. E com isso, quem teria que arcar com isso seria uma negociação de Santos e Michael. E o Flamengo estaria fora. Porque não é justo o Michael receber do Flamengo sem ser jogador do Flamengo. Não tem cabimento nenhum pro Michael e pro Santos. Se a gente continuar pagando a luva, a gente continua pagando a luva e ele fica jogador do Flamengo. Simples assim, fato. Se o Michael tem que melhorar muito o rendimento, tem que melhorar muito a sua performance nos jogos. Eu entendo, eu preciso de minutagem, concordo, todo mundo precisa. Só jogam 11, mas isso depende muito também do time, do treinador. Então, se ele acha que está sem espaço no Flamengo, então ele também tem que perder um pouquinho para poder ganhar lá na frente. Ele quer ganhar dos dois lados? Aí é mole, né? Vou te falar, no jogador gosta de mole. Principalmente se for vindo pro Flamengo, ou tiver feito um acordo aí com o Flamengo, sair, quer que receber do Santos e do Flamengo. Não tem cabimento nenhum, entendeu? Então aí a gente espera aí que essa negociação também se defina logo, que ou ele vai ficar no Flamengo ou vai pro Santos, e ele tem que estar à disposição do técnico Felipe Luiz para poder os jogos aí para poder definir, tá bom? A ordem do BAP é entrar agora daqui em diante com o time titular. Isso mesmo, que após o Flamengo vencer de 1-0 a equipe do Vasco da Gama, o time ainda não está na zona de classificação do Campeonato Carioca. Mas domingo tem Fla-Flu e logo em seguida o Flamengo joga com o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. E com isso o BAP pediu para escalar os times titulares. Por quê? Se o Flamengo não ficar na zona de classificação, o Flamengo joga 2 jogos a mais do Campeonato Carioca. E com isso, o elenco principal vai ter mais jogos. Por mais que o Flamengo não abra mão do Campeonato Carioca, não tem necessidade de ter esses 2 jogos a mais. Então, é preferível escalar o time para poder vencer esses 2 jogos e entrar na zona de classificação, que é o certo. E se quiser abrir mão do Campeonato Carioca, aí já é uma outra situação e não vai ter esses 2 jogos a mais que teria futuramente. Então, o BAP aí, mais uma vez, acertando aí junto com a diretoria de futebol, a equipe de futebol, com o Felipe Luiz, fazendo a escolha certa, fazendo o planejamento adequado para a temporada. Então, domingo tem Fla-Flu e o Flamengo espera conseguir uma grande vitória. O Fluminense sempre vai ser um caos no pé do Flamengo, mas a gente espera aí que os jogadores consigam ter um bom resultado e tragam uma vitória para a equipe rubro-negra. Vamos acompanhar aí domingo para ver como é que vai ser o andamento da rodada. Qualquer novidade aqui para vocês, eu venho trago para vocês aqui. E não esquece, ativa o sininho, dá um like nesse canal que é importante aí para o nosso crescimento. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!